O deserto do Atacama ocupa uma faixa extensa do norte do Chile, entre o Oceano Pacífico e a Cordilheira dos Andes. Trata-se de uma região submetida a condições climáticas extremas e persistentes, definidas por uma combinação rara de fatores geográficos e atmosféricos que, juntos, criaram um ambiente mais árido já registrado de forma contínua no planeta. Em algumas áreas do Atacama, não há registros confiáveis de precipitação por décadas consecutivas. Em outras, a média anual de chuva é inferior a 1 milímetro. Existem setores onde o solo não apresenta sinais de umidade há séculos. Essa aridez não é episódica nem recente. Ela se mantém de forma estável há milhares de anos. O que sustenta esse estado extremo não é apenas a ausência de chuva, mas um sistema climático altamente eficiente em impedir a formação de nuvens. A corrente fria de Humboldt, que percorre a costa do Pacífico Sul, resfria o ar próximo à superfície e reduz a evaporação. Ao mesmo tempo, a Cordilheira dos Andes atua como uma barreira física que bloqueia a umidade vinda da Amazônia. O resultado é uma região isolada da maior parte das fontes naturais de precipitação. O Atacama, portanto, não é apenas seco, ele é estruturalmente seco. Essa condição moldou o solo de maneira singular. Em muitos trechos, a superfície é composta por crostas minerais endurecidas, ricas em sais, sulfatos e nitratos. A ausência prolongada de água impede a decomposição orgânica comum a outros ambientes. Restos biológicos permanecem praticamente inalterados por períodos extremamente longos. Micro-organismos são raros. A paisagem transmite a impressão de completa esterilidade. Por esse motivo, o deserto tornou-se um local de interesse científico internacional. Pesquisadores o utilizam como análogo natural para ambientes extraterrestres, especialmente Marte. Testes de instrumentos espaciais, estudos de resistência microbiana e simulações de vida em condições extremas são realizados ali há décadas. Tudo indica permanência, estabilidade, imutabilidade. E ainda assim, periodicamente, o Atacama se transforma. Em intervalos irregulares, separados por anos ou até décadas, um fenômeno raro ocorre. Chuvas excepcionais atingem partes do deserto. Não são chuvas abundantes nem duradouras. Em muitos casos, tratam-se de precipitações breves, localizadas e aparentemente insuficientes para alterar um sistema tão hostil. Mas o efeito é profundo. Poucos dias após essas chuvas, o solo começa a mudar. Áreas que durante anos apresentavam apenas tons ocres e minerais passam a exibir cores vivas. Flores surgem em grande quantidade, cobrindo extensões inteiras do deserto. Espécies endêmicas, inexistentes na paisagem durante longos períodos, aparecem quase simultaneamente, criando um contraste visual radical com o ambiente ao redor. Esse fenômeno é conhecido como deserto florido. O que torna esse evento particularmente notável não é apenas o impacto visual, mas o fato de que ele ocorre sem qualquer preparação aparente. Não há transição gradual, não há sinais visíveis prévios. A mudança é rápida, extensa e temporária. Após algumas semanas ou poucos meses, as flores desaparecem e o deserto retorna à sua condição original. Para compreender como isso é possível, é necessário abandonar a ideia de que o deserto é biologicamente vazio. O Atacama abriga um sistema latente, cuidadosamente ajustado às condições extremas. Sob a superfície, sementes permanecem preservadas por longos períodos. Elas não germinam porque as condições não permitem. A água é o fator limitante absoluto. Quando a chuva ocorre, mesmo em pequena quantidade, ela ativa processos biológicos que estavam suspensos. As sementes absorvem umidade, iniciam a germinação e completam rapidamente seu ciclo de vida. A floração é sincronizada, eficiente e temporária. Não há desperdício de energia. Tudo ocorre dentro de uma janela curta ditada pela disponibilidade hídrica. Esse comportamento revela uma forma de adaptação extrema. As plantas do Atacama não competem por recursos constantes, elas aguardam. O ciclo biológico não é anual, nem previsível, ele depende de eventos raros, imprevisíveis e irregulares.
A sobrevivência está baseada na permanência em estado latente, não na atividade contínua. Essa estratégia desafia a percepção comum de vida em ambientes áridos. O deserto não é improdutivo, ele é intermitente. Registros históricos indicam que grandes episódios de floração ocorreram em anos específicos, associados a padrões climáticos anômalos, como o fenômeno El Niño. Esses eventos alteram temporariamente a circulação atmosférica e permitem que massas de ar úmido alcancem regiões normalmente isoladas. Quando isso ocorre, o Atacama responde de imediato. O fenômeno não é uniforme, nem todas as áreas florescem ao mesmo tempo. A composição das espécies varia conforme a altitude, o tipo de solo e a quantidade exata de precipitação. Algumas flores surgem apenas em determinados setores do deserto. Outras são extremamente raras, aparecendo apenas em episódios específicos. Essa variabilidade torna cada floração única. Para as populações humanas que vivem nas bordas do deserto, o evento é conhecido, mas nunca esperado com precisão. Não há calendário fixo, não há garantia de repetição em curto prazo. Pode ocorrer 2 vezes em uma década ou não ocorrer em 20 anos. Essa incerteza reforça o caráter excepcional do fenômeno. Do ponto de vista científico, o deserto florido do Atacama oferece uma oportunidade rara de observar como sistemas biológicos podem operar fora dos padrões contínuos mais comuns. Ele demonstra que a vida não depende apenas de constância, mas também de capacidade de espera, preservação e resposta rápida. Nada nesse processo é simbólico, nada é metafórico. Trata-se de um mecanismo biológico rigoroso, moldado por pressão ambiental extrema ao longo de milhares de anos. O Atacama não se transforma porque deixou de ser deserto. Ele se transforma porque o deserto contém, de forma invisível, os elementos necessários para responder quando as condições mínimas surgem. Esse equilíbrio entre latência prolongada e atividade intensa, porém breve, é o que torna o fenômeno tão singular. Ele desafia a noção de esterilidade permanente e obriga a reconsiderar o que significa ausência de vida em ambientes extremos. Ao observar o deserto florido, não se presencia um milagre natural. Observa-se a manifestação de um sistema que opera fora do tempo humano comum, guiado por ciclos longos, silenciosos e irregulares. E essa é apenas a superfície do fenômeno. Para compreender plenamente o que permite que o Atacama floresça do nada, é necessário avançar para além da paisagem visível e examinar os processos climáticos, biológicos e geológicos que sustentam essa transformação rara, processos que continuam ativos mesmo quando o deserto aparenta absoluta imobilidade. Para compreender por que o Atacama permanece árido por períodos tão prolongados e ainda assim é capaz de responder de forma tão rápida a eventos raros de precipitação, é necessário analisar o sistema climático regional em camadas, não como um fator isolado. O deserto está posicionado em uma zona de convergência incomum. A oeste, o Oceano Pacífico exerce influência direta por meio da corrente fria de Humboldt. Essa corrente reduz drasticamente a evaporação superficial e estabiliza a atmosfera próxima ao solo. O ar frio, mais denso, dificulta a ascensão de massas úmidas, impedindo a formação de nuvens convectivas. Ao leste, a Cordilheira dos Andes funciona como uma barreira orográfica de grande escala. Massas de ar carregadas de umidade provenientes da Amazônia perdem parte significativa de seu conteúdo ao subir as encostas orientais da cordilheira. Quando atingem o lado ocidental, já estão secas. O Atacama encontra-se, portanto, em uma sombra pluviométrica permanente. Esse arranjo cria um bloqueio duplo à precipitação. Mesmo quando há disponibilidade de umidade em regiões próximas, o deserto permanece isolado. O sistema é tão eficiente que, em algumas áreas, medições isotópicas do solo indicam a ausência de água líquida superficial por centenas de anos. Esse quadro não é estático. Ele pode ser temporariamente alterado por fenômenos climáticos de grande escala, especialmente o El Niño EOS. Durante episódios intensos de El Niño,
A circulação atmosférica no Pacífico é modificada. A corrente de Humboldt enfraquece, a temperatura da superfície do mar aumenta e massas de ar mais quentes e úmidas conseguem penetrar regiões normalmente bloqueadas. Quando isso ocorre, o Atacama recebe precipitação fora de seu padrão histórico. Não se trata de chuvas prolongadas, mas de eventos pontuais capazes de alterar drasticamente o balanço hídrico superficial por um curto período. A resposta biológica a esse estímulo é imediata, porque o sistema já está preparado. Sobre o solo do Atacama existe um banco de sementes altamente especializado. Essas sementes não estão dormentes no sentido comum. Elas estão preservadas em um estado de latência extrema, protegido pela aridez, pela salinidade e pela ausência quase total de micro-organismos decompositores. Em condições normais, a maioria dos ambientes naturais apresenta intensa atividade biológica, que degrada rapidamente matéria orgânica. No Atacama, esse processo é drasticamente reduzido. Isso significa que sementes podem permanecer viáveis por anos, décadas ou mais, aguardando apenas a presença de umidade suficiente para ativar seus mecanismos internos. Quando a água infiltra o solo, mesmo em pequenas quantidades, ela dissolve sais superficiais, reduz temporariamente a salinidade e cria uma janela curta, porém funcional, para a germinação. As espécies que participam do deserto florido não competem em ciclos longos, elas seguem uma lógica de eficiência extrema. A germinação, o crescimento, a floração e a produção de novas sementes ocorrem em sequência acelerada. Não há investimento em estruturas duradouras. O objetivo é completar o ciclo antes que a água evapore completamente. Essa estratégia não é uniforme. Diferentes espécies respondem a volumes distintos de precipitação. Algumas germinam com poucos milímetros de chuva, outras exigem episódios mais intensos. Essa diversidade de respostas cria padrões variados de floração dependendo da distribuição espacial e temporal da chuva. Outro fator determinante é o tipo de solo. O Atacama não é geologicamente homogêneo. Há áreas ricas em minerais, outras dominadas por areias finas, outras ainda compostas por depósitos salinos antigos. Cada substrato influencia a retenção de água, a temperatura superficial e a disponibilidade de nutrientes durante o curto período de atividade biológica. Essas variações explicam por que o deserto florido não ocorre de maneira uniforme nem previsível. Algumas regiões florescem intensamente, enquanto outras permanecem praticamente inalteradas, mesmo sob o mesmo evento de chuva. Do ponto de vista ecológico, o fenômeno desafia classificações tradicionais. O Atacama não se comporta como um ecossistema contínuo, mas como um sistema episódico, no qual a atividade biológica é concentrada em intervalos raros e de curta duração. A maior parte do tempo, o ecossistema opera em modo de conservação absoluta. Essa dinâmica tem profundas implicações para a compreensão de vida em ambientes extremos. Ela demonstra que a ausência de atividade visível não equivale à ausência de potencial biológico. O sistema permanece funcional, mesmo quando aparentemente inerte. Ao analisar seu comportamento, pesquisadores começaram a reavaliar conceitos de habitabilidade em contextos mais amplos. Ambientes considerados estéreis podem, na verdade, abrigar sistemas latentes, capazes de responder a condições mínimas favoráveis. No Atacama, essa resposta ocorre de forma coordenada, rápida e eficiente, revelando um nível de adaptação que só se torna visível quando o equilíbrio climático é temporariamente deslocado. O deserto, nesse sentido, não muda de natureza. Ele apenas opera em um regime diferente por um intervalo limitado, antes de retornar à sua condição predominante. Essa alternância entre latência prolongada e atividade intensa é o eixo central do fenômeno. Para compreendê-la plenamente, é necessário examinar não apenas o clima e o solo, mas também os registros históricos e científicos que documentaram essas transformações ao longo do tempo.
registros que revelam padrões, exceções e limites ainda pouco explorados. Quando se analisa o deserto florido do Atacama a partir de registros históricos e científicos, fica evidente que o fenômeno não é recente nem excepcional no sentido absoluto. Ele ocorre há séculos, mas de forma tão irregular que para a maioria das gerações humanas parece algo quase inédito quando acontece. Relatos indiretos já apareciam em registros coloniais espanhóis, descrevendo anos em que o deserto mudou de aspecto após períodos incomuns de chuva. Esses registros, embora imprecisos do ponto de vista científico moderno, indicam que o fenômeno já era observado antes da existência de medições meteorológicas sistemáticas. O que faltava não era o evento, mas a capacidade de compreendê-lo em termos físicos e biológicos. Somente no século XX, com o avanço da climatologia e da ecologia, o deserto florido passou a ser documentado de maneira rigorosa. A partir da segunda metade do século, estações meteorológicas começaram a registrar episódios anômalos de precipitação, permitindo correlacionar diretamente chuvas excepcionais com explosões de atividade vegetal. Esses dados revelaram um padrão importante. O deserto florido não depende apenas da quantidade de chuva, mas também de sua distribuição no tempo. Chuvas intensas concentradas em poucas horas podem não produzir floração significativa. Já precipitações moderadas, distribuídas ao longo de dias consecutivos, tendem a ser muito mais eficazes na ativação biológica do solo. Essa diferença é crucial. O solo do Atacama possui baixa capacidade de retenção hídrica. A água infiltra rapidamente ou evapora com a mesma rapidez. Para que as sementes consigam completar as fases iniciais da germinação, é necessário que a umidade persista por tempo suficiente, ainda que em pequena quantidade. Outro elemento identificado nos estudos é a temperatura. Episódios de floração tendem a ocorrer quando a precipitação coincide com períodos de temperaturas relativamente amenas. Calor excessivo acelera a evaporação e reduz drasticamente a janela biológica disponível. Assim, o fenômeno não é apenas raro, mas condicionado por uma combinação precisa de variáveis atmosféricas. A composição das espécies que emergem durante o deserto florido também foi objeto de análise detalhada. Não se trata de uma flora homogênea. O Atacama abriga dezenas de espécies endêmicas adaptadas exclusivamente a esse ciclo intermitente. Muitas delas não existem em nenhum outro lugar do planeta. Essas plantas apresentam características morfológicas específicas, crescimento rápido, sistemas radiculares superficiais e alta eficiência na produção de sementes. Não há investimento em estruturas lenhosas ou em tecidos duráveis. Tudo é orientado para a reprodução imediata antes que as condições voltem a se tornar hostis. Esse comportamento evidencia um princípio ecológico fundamental. A sobrevivência não depende apenas de resistência contínua, mas de sincronização precisa com oportunidades raras. No Atacama, errar o momento significa não existir. Do ponto de vista genético, estudos indicam que essas espécies mantêm diversidade suficiente apesar dos longos intervalos entre eventos de floração. Isso sugere que os bancos de sementes não são apenas depósitos passivos, mas reservatórios ativos de variabilidade preservados pela própria aridez extrema do ambiente. A ausência quase total de decomposição orgânica desempenha um papel central nesse processo. Em ecossistemas mais úmidos, sementes não germinadas tendem a ser rapidamente degradadas por fungos, bactérias e insetos. No Atacama, esses agentes são escassos. O solo funciona como um ambiente de preservação natural. Essa condição transforma o tempo ecológico do deserto. Ciclos que em outros ambientes seriam anuais tornam-se pluridecadais. A escala de funcionamento do sistema não acompanha o ritmo humano comum. Ela opera em intervalos longos, irregulares e imprevisíveis. Quando o deserto florido ocorre, ele também desencadeia respostas em outros níveis do ecossistema. Insetos surgem quase simultaneamente às flores. Polinizadores, muitos deles também em estado latente, completam seus ciclos rapidamente. Pequenos vertebrados aproveitam o aumento temporário de recursos. Todo um sistema ecológico entra em atividade por um período limitado. Este aumento súbito de vida não é caótico, ele segue uma ordem funcional precisa, moldada por milhares de anos de seleção natural.
Cada organismo ocupa um nicho específico dentro de uma janela extremamente curta. Não há redundância excessiva, não há desperdício. Quando a umidade se dissipa, o sistema retorna gradualmente ao estado de latência. As plantas completam a produção de sementes, os insetos encerram seus ciclos. A paisagem volta a apresentar a aparência árida que a caracteriza durante a maior parte do tempo. Do ponto de vista científico, esse comportamento desafia a noção tradicional de estabilidade ecológica. O Atacama não é estável no sentido clássico, ele é funcionalmente intermitente. Sua coerência ecológica não depende de continuidade, mas de capacidade de resposta rápida a condições raras. Essa constatação teve impacto direto em áreas além da ecologia. A astrobiologia, por exemplo, passou a utilizar o Atacama como modelo para compreender como sistemas biológicos poderiam existir em planetas com condições extremas e recursos hídricos esporádicos. O deserto tornou-se um laboratório natural para testar limites da vida. Ao observar o deserto florido, portanto, não se observa apenas um evento visualmente impressionante. Observa-se a manifestação de um sistema ecológico ajustado a operar fora dos padrões mais familiares. Um sistema que permanece invisível por longos períodos, mas que responde com precisão quando as condições mínimas surgem. Esse comportamento não é exceção dentro do Atacama, ele é a regra. E é justamente essa regra, baseada em latência prolongada e ativação episódica, que torna o fenômeno tão difícil de antecipar e tão fácil de subestimar. Para compreendê-lo plenamente, é necessário ir além da biologia visível e examinar as implicações mais amplas desse tipo de funcionamento, implicações que alcançam a forma como interpretamos ambientes extremos em escala planetária. Para compreender por que o deserto florido do Atacama ocorre de forma tão rara e irregular, é necessário deslocar a análise do nível local para a escala planetária. O fenômeno não é determinado apenas pelo solo, nem exclusivamente pela vegetação latente. Ele é consequência direta de alterações profundas na circulação atmosférica e oceânica, capazes de romper temporariamente um dos sistemas climáticos mais estáveis da Terra. O Atacama existe sob um regime climático extremamente eficiente em impedir a precipitação. Essa eficiência resulta da interação contínua entre três fatores principais: a corrente fria de Humboldt, a posição das altas pressões subtropicais do Pacífico Sul e a barreira orográfica da Cordilheira dos Andes. Juntos, esses elementos criam um bloqueio quase permanente à entrada de umidade. Em condições normais, o ar que se desloca a partir do Oceano Pacífico é resfriado pela corrente de Humboldt. Esse resfriamento reduz a capacidade do ar de reter vapor d'água e estabiliza a atmosfera nas camadas inferiores. O resultado é a supressão da convecção, processo essencial para a formação de nuvens carregadas de chuva. Ao mesmo tempo, a Cordilheira dos Andes impede que a umidade proveniente da Amazônia alcance o lado ocidental do continente. Esse sistema não apenas reduz a chuva, ele a elimina de forma estrutural. O rompimento temporário desse bloqueio só ocorre quando fenômenos climáticos de grande escala alteram o equilíbrio normal do Pacífico. O principal deles é o El Niño Oscilação Sul, um sistema acoplado oceano-atmosfera que modifica a distribuição de calor e pressão em escala global. Durante episódios intensos de El Niño, a temperatura da superfície do Oceano Equatorial aumenta de forma anômala. Esse aquecimento enfraquece a corrente de Humboldt e desloca os padrões de circulação atmosférica. As altas pressões subtropicais se reorganizam e massas de ar mais quentes e úmidas conseguem avançar para regiões que normalmente permaneceriam isoladas da umidade. Esse processo não é linear nem uniforme. Ele depende de múltiplas variáveis, incluindo a intensidade do aquecimento oceânico, sua duração, a época do ano e a interação com sistemas atmosféricos regionais. Por isso, nem todo evento de El Niño resulta em precipitação significativa no Atacama. Quando a precipitação ocorre, ela costuma ser irregular e localizada.
Algumas áreas do deserto recebem chuva suficiente para alterar o balanço hídrico superficial, outras permanecem praticamente inalteradas. Essa distribuição desigual cria padrões de floração fragmentados, onde regiões relativamente próximas apresentam respostas completamente distintas. Outro fator decisivo é a temporalidade da chuva. O Atacama não responde bem a eventos breves e intensos. Chuvas concentradas em poucas horas tendem a escoar ou evaporar rapidamente, sem produzir infiltração suficiente. Já precipitações moderadas, distribuídas ao longo de vários dias, criam condições mais favoráveis para a ativação biológica do solo. Essa dependência extrema da duração e da sequência dos eventos torna o deserto florido particularmente difícil de prever. Mesmo com modelos climáticos sofisticados, os cientistas só conseguem identificar probabilidades gerais, nunca certezas. O sistema do Atacama exige um alinhamento preciso entre oceano, atmosfera, relevo e solo. Cada floração registrada, portanto, é resultado de um conjunto único de condições. Não existem dois episódios idênticos. A extensão da área afetada, a densidade da vegetação e a composição das espécies variam significativamente de um evento para outro. Essa singularidade reforça o caráter excepcional do fenômeno. O deserto florido não é um ciclo confiável nem periódico. Ele é uma resposta rara a uma perturbação igualmente rara em um sistema climático altamente estável. Do ponto de vista científico, essa dinâmica demonstra que ambientes considerados imutáveis podem, na verdade, conter mecanismos de resposta altamente sensíveis, ativados apenas quando limites específicos são ultrapassados. O Atacama não é passivo, ele é condicionado. Essa condição transforma o deserto em um indicador climático de alta precisão. Pequenas alterações nos padrões globais podem produzir respostas visíveis em um ambiente que, durante décadas, aparenta completa invariabilidade. Por isso, cada episódio de floração é analisado com atenção especial, não apenas como um evento ecológico, mas como um sinal de mudanças em sistemas atmosféricos mais amplos. O deserto florido, nesse contexto, não é apenas um fenômeno visual, ele é a manifestação local de processos planetários complexos, cuja influência ultrapassa fronteiras regionais e temporais. E enquanto esses processos continuarem a existir, ainda que de forma irregular, o Atacama permanecerá como um ambiente extremo, capaz de revelar, em intervalos raros, a profundidade das conexões entre clima global e vida em condições limite. Quando a floração ocorre no deserto do Atacama, ela não representa apenas a emergência visível de plantas. Ela desencadeia uma reorganização temporária de todo o sistema ecológico, revelando um funcionamento profundamente distinto daquele observado em ecossistemas de atividade contínua. Durante décadas, ambientes extremamente áridos foram classificados como biologicamente limitados, com baixa relevância ecológica. Essa interpretação partia de um critério inadequado, a observação superficial e imediata. O Atacama demonstrou que a atividade biológica não precisa ser constante para ser funcional. Ela pode ser concentrada no tempo, operando em janelas raras, porém altamente eficientes. O banco de sementes do Atacama é o elemento central dessa dinâmica. Ele não é apenas um acúmulo aleatório de material vegetal enterrado no solo. Trata-se de um sistema estruturado, composto por espécies altamente especializadas, cujas sementes apresentam tolerância extrema à dessecação, à salinidade elevada e à radiação solar intensa. A aridez prolongada do deserto atua como um agente de preservação. A quase ausência de umidade limita drasticamente a atividade microbiana e impede processos comuns de decomposição. Em consequência, sementes produzidas em episódios de floração anteriores podem permanecer viáveis por períodos excepcionalmente longos. Esse mecanismo cria uma continuidade ecológica que não depende de atividade visível permanente. Cada evento de floração ativa apenas uma fração desse banco acumulado.
A composição vegetal observada em um determinado episódio é, portanto, o resultado combinado de condições climáticas atuais e de decisões evolutivas consolidadas ao longo de milhares de anos. O deserto florido não é uma resposta improvisada, ele é a execução de um programa biológico previamente ajustado. A rapidez com que esse sistema se organiza é um de seus aspectos mais notáveis. Uma vez que a umidade atinge o solo em quantidade mínima suficiente, os processos fisiológicos das sementes são ativados quase simultaneamente. A germinação ocorre em sequência acelerada, seguida pelo crescimento, floração e produção de novas sementes em um intervalo extremamente curto. Essa aceleração não é opcional, ela é uma exigência do ambiente. A água disponível é temporária e instável. O sistema não pode operar em ritmo lento. Cada fase do ciclo de vida é otimizada para reduzir perdas e maximizar a eficiência reprodutiva. As plantas envolvidas nesse processo apresentam características convergentes: estruturas reduzidas, crescimento rápido, baixo investimento em tecidos permanentes e alta capacidade de produção de sementes. Não há espaço para redundância. Qualquer estratégia que dependa de condições estáveis falha nesse ambiente. A floração também desencadeia respostas em outros níveis do ecossistema. Insetos polinizadores, muitos deles igualmente especializados em ciclos intermitentes, emergem quase simultaneamente. O aumento temporário de recursos permite a reprodução rápida dessas populações, que posteriormente entram em declínio quando as condições voltam a se tornar desfavoráveis. Pequenos vertebrados e aves oportunistas aproveitam esse aumento momentâneo de disponibilidade alimentar. Entretanto, sua presença é limitada e transitória. O sistema não sustenta populações grandes ou permanentes. Ele apenas permite a utilização eficiente de recursos durante um intervalo restrito. Esse comportamento evidencia um princípio ecológico fundamental. A funcionalidade de um ecossistema não está ligada à sua constância, mas à coerência de suas respostas quando condições específicas surgem. No Atacama, o sistema não falha porque passa longos períodos em estado latente. Ele é bem-sucedido exatamente por isso. Do ponto de vista científico, essa dinâmica levou à revisão de conceitos tradicionais como produtividade primária, estabilidade ecológica e resiliência. O Atacama não se recupera de perturbações frequentes. Ele permanece conservado até que uma oportunidade rara permita a ativação completa de seus processos biológicos. Essa forma de funcionamento desafia modelos clássicos de ecologia, baseados em ciclos anuais previsíveis. No deserto florido, o tempo ecológico não é anual, nem sazonal, ele é episódico. O sistema responde apenas quando uma combinação precisa de fatores se apresenta. Essa característica confere ao Atacama uma singularidade científica relevante. Ele demonstra que ecossistemas podem operar fora dos padrões de continuidade, mantendo viabilidade biológica por meio de preservação prolongada e resposta rápida. Esse modelo amplia a compreensão sobre os limites da vida em ambientes extremos. Ao final de cada episódio de floração, o sistema retorna gradualmente ao estado de latência. As plantas completam a produção de sementes, os insetos encerram seus ciclos, a paisagem volta a apresentar a aparência árida que a define durante a maior parte do tempo. O que permanece não é visível, é estrutural. O banco de sementes se recompõe, os mecanismos ecológicos permanecem ajustados, o deserto não perde sua capacidade funcional, ele apenas aguarda, em silêncio técnico, a próxima oportunidade imposta pelas condições climáticas globais. Essa capacidade de conservar potencial biológico por longos períodos, sem atividade aparente, é o que torna o Atacama um dos ambientes mais instrutivos do planeta. Ele não demonstra abundância, ele demonstra precisão. E é essa precisão, moldada por escassez extrema e dependência absoluta de eventos raros, que sustenta a lógica interna do deserto florido, mesmo quando nada parece acontecer na superfície. À medida que o deserto florido do Atacama passou a ser estudado com maior profundidade, suas implicações extrapolaram a ecologia regional e passaram a influenciar campos científicos estratégicos.
O fenômeno revelou limites e possibilidades da vida em ambientes de escassez extrema, obrigando a ciência a reformular critérios tradicionais de habitabilidade. Um dos primeiros impactos ocorreu na climatologia aplicada. O Atacama demonstrou que sistemas biológicos podem responder de forma mensurável a variações climáticas mínimas, desde que essas variações ultrapassem limiares específicos. Pequenas alterações na circulação atmosférica global, muitas vezes imperceptíveis para a maioria das regiões, produzem respostas claras em um ambiente tão sensível quanto o deserto. Essa característica transformou o Atacama em um indicador ambiental de alta precisão. Cada episódio de floração fornece dados valiosos sobre padrões de precipitação, temperatura e circulação de massas de ar em escala continental. O deserto passou a ser utilizado como referência para validar modelos climáticos e testar previsões relacionadas a eventos extremos. No campo da biologia, o fenômeno contribuiu para uma revisão profunda da noção de tolerância fisiológica. As espécies envolvidas no deserto florido demonstram resistência excepcional à dessecação, à radiação ultravioleta intensa e à salinidade elevada do solo. Essas características não surgem por acaso. Elas são resultado de seleção natural prolongada em um ambiente onde a falha adaptativa não é compensada por abundância de recursos. Pesquisas genéticas indicaram que muitas dessas plantas possuem mecanismos celulares altamente eficientes de proteção e reparo. A integridade do material genético é preservada mesmo após longos períodos de inatividade metabólica. Essa capacidade ampliou o entendimento sobre limites biológicos e abriu novas linhas de investigação em fisiologia vegetal e conservação de material genético. Esses estudos não permaneceram restritos ao ambiente acadêmico. Conhecimentos derivados do Atacama passaram a ser aplicados em áreas práticas, como o desenvolvimento de culturas agrícolas mais resistentes à seca, técnicas de armazenamento prolongado de sementes e estratégias de recuperação de solos degradados. Em um contexto global de mudanças climáticas, essas aplicações assumem importância crescente. Regiões áridas e semiáridas estão se expandindo. A irregularidade das chuvas tende a aumentar. Sistemas capazes de operar sob regimes intermitentes de água tornam-se modelos relevantes para a adaptação humana futura. Outro campo profundamente influenciado pelo Atacama é a astrobiologia. O deserto passou a ser utilizado como um ambiente análogo para estudos relacionados a Marte e outros corpos planetários com histórico de água esporádica. A constatação de que a vida pode permanecer viável por longos períodos sem atividade visível redefiniu estratégias de busca por sinais biológicos fora da Terra. No Atacama, a ausência de sinais imediatos não indica ausência de potencial. Essa lição foi incorporada a missões espaciais, influenciando a seleção de locais de pouso, a análise de compostos químicos associados à habitabilidade passada. Ao mesmo tempo, o fenômeno revelou limites claros. A especialização extrema que permite a sobrevivência em ambientes tão restritivos também torna o sistema vulnerável a alterações rápidas e persistentes. Se os padrões climáticos globais forem modificados de forma significativa, a frequência das condições que permitem a floração pode ser reduzida a níveis insuficientes para a manutenção do banco de sementes. Essa possibilidade introduz um paradoxo. O sistema do Atacama sobreviveu por milhares de anos em um regime climático relativamente estável, ainda que extremo. Mudanças rápidas, mesmo que tragam mais chuva em alguns contextos, podem comprometer a precisão temporal da floração, rompendo a sincronia entre precipitação, temperatura e ciclo biológico. Do ponto de vista científico, isso transforma o deserto florido em um objeto de observação contínua. Ele não é apenas um fenômeno raro do passado, ele é um sistema sensível às transformações em curso no planeta. O Atacama, portanto, ocupa uma posição singular. Ele não representa apenas resistência à escassez, mas também dependência absoluta de condições muito específicas.
Sua funcionalidade não está garantida por abundância nem por constância, mas por equilíbrio fino entre fatores globais e locais. Essa condição reforça a importância do fenômeno como fonte de conhecimento. O deserto florido não oferece respostas simples nem narrativas confortáveis. Ele demonstra que a viabilidade da vida em ambientes extremos está condicionada a margens estreitas, onde pequenas alterações podem produzir consequências amplas. Ao revelar essas margens com tanta clareza, o Atacama deixa de ser apenas um cenário natural singular e passa a ser um ponto de referência para compreender os desafios ecológicos e climáticos que se desenham em escala planetária. O deserto florido do Atacama encerra um entendimento fundamental sobre ambientes extremos. A ausência prolongada de atividade visível não significa a ausência de sistemas funcionais. O deserto mantém, por longos intervalos, uma aparência de imobilidade porque opera segundo escalas de tempo que raramente coincidem com a percepção humana imediata. Nada no fenômeno é episódico no sentido casual. Cada floração resulta da ativação temporária de um sistema previamente estruturado, ajustado ao limite das condições ambientais. A aridez extrema não elimina processos biológicos, ela os reorganiza em um regime de latência prolongada, seguido por intervalos curtos de atividade intensa quando condições específicas são satisfeitas. Esse funcionamento obriga a abandonar interpretações simplificadas sobre permanência e mudança. No Atacama, o sistema não busca estabilidade contínua, ele preserva a capacidade de resposta. A coerência ecológica não está na frequência do evento, mas na precisão com que ele ocorre quando as variáveis convergem. A paisagem árida, que domina a maior parte do tempo, não representa falha ou esgotamento. Ela representa economia funcional. O deserto não mantém atividade quando isso implicaria desperdício energético. Ele conserva potencial biológico até que a ativação seja viável e eficiente. Essa lógica redefine o conceito de produtividade. Em vez de produção constante, o sistema concentra resultados em janelas raras. Em vez de crescimento gradual, a execução rápida. Em vez de continuidade visível, a preservação silenciosa. O deserto florido é a evidência empírica de que sistemas naturais podem operar fora dos regimes mais familiares, sem perder consistência interna. Quando a floração termina, o retorno à aridez não indica colapso, indica encerramento de um ciclo. As plantas completam a produção de sementes. Os insetos finalizam seus ciclos reprodutivos. A paisagem perde rapidamente os sinais superficiais de atividade, mas o sistema permanece estruturalmente intacto. O banco de sementes continua preservado. A diversidade genética acumulada não se perde. Os mecanismos ecológicos permanecem ajustados. O deserto não precisa de intervenção para se recuperar, porque não houve dano. Houve apenas uma manifestação temporária de processos que continuam latentes. Essa característica confere ao Atacama um valor científico singular. Ele demonstra que viabilidade ecológica não depende de constância nem de abundância, mas de adequação rigorosa ao ambiente. A vida, nesse contexto, não se expande além do necessário, ela responde quando possível. O fenômeno também impõe limites claros à interpretação humana. A aparência não informa o funcionamento real. O silêncio não indica inatividade. A ausência de sinais não corresponde à ausência de estrutura. O Atacama exige leitura técnica, não intuitiva. Em um planeta sujeito a mudanças climáticas aceleradas, essa lição assume relevância prática. Sistemas altamente especializados dependem de margens estreitas de funcionamento. Pequenas alterações na frequência ou na distribuição das condições que permitem a floração podem comprometer a continuidade do processo ao longo do tempo. O deserto florido, portanto, não é apenas um evento raro a ser observado, ele é um indicador sensível de equilíbrio ambiental. Sua ocorrência, intensidade e distribuição
oferecem informações valiosas sobre a interação entre clima global, geografia regional e limites biológicos. Ao final, o Atacama não transmite mensagens simbólicas nem promessas implícitas. Ele oferece um dado objetivo. Sistemas naturais podem permanecer viáveis por longos períodos sem atividade visível, desde que preservem capacidade de resposta precisa quando as condições permitem. O deserto retorna à sua aparência árida, o solo volta a exibir tons minerais, a paisagem parece inalterada. Mas o sistema permanece operacional. Enquanto os padrões climáticos continuarem, ainda que raramente, a produzir as combinações necessárias, o Atacama seguirá demonstrando que a vida pode existir fora dos regimes contínuos, organizada em ciclos longos de conservação e intervalos curtos de ativação, técnica, silenciosa e rigorosamente condicionada ao ambiente em que ocorre. Esse é o limite real revelado pelo deserto. Não há ausência de vida, mas a existência de um sistema que só se manifesta quando o planeta permite.